E agora vamos falar sobre ser criança, sobre brincar e a importância das brincadeiras na vida dos pequenos. Eu estou recebendo hoje aqui duas queridas, viu? A Fernanda Sá, que é psicóloga, e a Mara Marques, que é fisioterapeuta. E eu quero aproveitar e já dar um bom dia para as meninas, agradecer pela participação aqui no nosso programa, tá? Vocês, na verdade, irão ministrar aí uma palestra sobre esses e outros assuntos, né? Relacionados à importância de brincar. O movimento Fala Baixo, que contará aí com alguns palestrantes e que está com uma programação bem bacana nesse final de semana. Fernanda, você é psicóloga e a Mara é fisioterapeuta. De que forma vocês pensaram aí em fazer esse evento? Bom dia. Bom dia. Esse evento foi idealizado pela Mara, né? Por um trabalho muito bacana que ela vem desenvolvendo, não só na parte de festas infantis, né, Mara? Mas em trazer esse resgate além disso, o resgate do brincar, a importância disso para a vida da criança. E nesse contexto a gente começou a unir pessoas que têm essa característica de trabalhar a infância, de cuidar da infância, de pensar na infância como um momento presente, não só para o futuro. Eu acredito que muita coisa tem mudado, porque a rede social, a vida na internet, as coisas mudaram bastante, né, Mara? E eu acredito que você tenha percebido isso junto aos seus pacientes, junto ao que você vem vivenciando. Uma iniciativa maravilhosa, parabéns, viu? Obrigada, Carla. Principalmente junto aos meus filhos, Sim. né? Como mãe, como tia, como madrinha, como tudo, é o que eu percebo nas crianças em geral, essa necessidade. Então eu busquei um resgate de brincadeiras que nós vivenciamos na nossa infância, quando nós éramos pequenos e que estavam um pouco esquecidas e que são fundamentais para o desenvolvimento da criança. Então, no nosso entretenimento, a gente usa, eu como fisioterapeuta, eu enxergo as brincadeiras como forma de aprendizado, transformo em atividades que eles vão desenvolver enquanto brincam, aprendendo e buscando benefício para eles, entendeu? Benefício em todos os âmbitos, emocionais, psicológicos, cognitivos, motor. E porque hoje em dia o que a gente tem percebido é justamente isso. São algumas crianças entrando em consultórios com habilidades que elas não conseguiram desenvolver por falta de estímulo. Sim. E uma criança só consegue aprender brincando. Não existe outra forma de uma criança aprender a não ser brincando. E essa orientação ela é muito importante, inclusive para os pais aprenderem a fazer isso, né? Justamente. Eu tenho, em todos os eventos que a gente participa, eu tenho um trabalho muito importante com relação aos pais, aos cuidadores, aos acompanhantes, de não privar aquela criança, de não podar aquela aprendizagem que ela está tendo durante aquela atividade. Então, muitas vezes em evento eu tenho que dar orientações para os adultos, para os pais, para as babás, de como fazer, o que permitir, o que é legal, para não podar aquele aprendizado durante aquela atividade. Sim. E de que forma é possível, por exemplo, na prática, a gente estimular a criança desde cedo a ter hábitos saudáveis, né, de estudos, de leitura, inclusive? A gente tem que permitir, a gente tem que sentir o que a criança está querendo, o que está buscando. A gente não vai sentar com a criança de 1 ano, 2 anos e ler um livro completo. A gente vai ler de uma forma que seja lúdica para ela. Sim. A gente vai entender o que ela quer, como é que ela vai ler, através de figurinhas, através das cores. E ali ela vai tendo a leitura que ela está tendo daquela obra, daquela literatura infantil. Então a gente tem que respeitar o tempo da criança. Uma criança de 2 anos, ela não se atém muito tempo a uma atividade. Então ela lê ali 2 paginazinhas, ela já quer mudar de atividade, já quer trocar. A gente tem que estar sempre disponível e por inteiro com aquela criança. A partir do momento que a gente se dispôs a brincar, a gente tem que estar lá por inteiro. Esquecer um pouquinho nossos eletrônicos, a gente também pega muito em tablet, em celular, tem muitas atividades, uma agenda corrida, mas quando a gente está com a criança, a gente tem que dedicar o nosso tempo inteiro para aquela criança. Para a criança, com certeza. Fernanda, com relação, por exemplo, ao uso do eletrônico, que a gente está falando bastante em relação a isso aqui, que é o vilão da atualidade, mas a gente não vive sem, né? Porque ele é um vilão. A gente tem que saber conciliar de uma forma saudável. Mas ele está no mundo, né? Então a gente tem que saber conciliar de uma forma saudável para não prejudicar o desenvolvimento das nossas crianças. Com certeza. Como administrar o uso, então? Olha, assim, vamos falar um pouco da parte saudável da criança, né? A gente tem que pensar que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela não coloca nem indicações de 0 a 2 anos para uso de eletrônicos.
de tablets. Sim. Por quê? Porque essa parte do desenvolvimento da criança, a gente vai falar do 0 a 3 anos, é uma parte importantíssima para ligações sociais da criança. E essa ligação social não faz no tablet, ela faz no contato com o humano, e ela faz no contato com o outro, no contato com o brinquedo. Então, essa experimentação, a partir do momento que eu utilizo os eletrônicos, eu tiro essa oportunidade de aprendizado, e a criança está aprendendo o tempo inteiro. Então, infelizmente, a gente tem uma exposição de telas que a gente ainda não tem estudos mostrando longitudinais a consequência, mas alguns estudos atuais de grupos que estudam brincar, estudam o uso de telas, a gente já está mostrando danos cerebrais muito sérios. Sim. Né? Tanto de atraso de linguagem, por exemplo, atraso de desenvolvimento. Então, essa ideia de usar o tablet como educativo, na verdade, nada educa mais do que o contato humano. Sim, inclusive eu ouvi alguma coisa esses dias de uma mãe que me disse que levou o filho ao médico fazer alguns exames e que está se falando muito hoje sobre a questão do virtual das crianças que não têm esse contato, né? E que elas não estão conseguindo, a mente dela está muito ligada ao eletrônico e elas não estão conseguindo, inclusive, desenvolver. Isso é verdade. Isso é verdade. Vocês têm alguma nomenclatura atual, assim, do que é essa situação? Já se tem estudos de falar de vício mesmo. Vício, Isso, né? Algumas partes do cérebro são ativadas como o uso de psicotrópicos, por exemplo. Sim. Então, a criança, quando ela passa a ter um uso abusivo de eletrônicos, ela tem uma dependência, sim. Ela tem uma abstinência quando isso é tirado e tem um prejuízo de outras partes do cérebro, porque olha, a parte social, ela é extremamente difícil de se relacionar. Assim, se relacionar é um aprendizado e ele acontece a vida toda. Se eu coloco o celular, os tablets, enfim, a criança acha que o mundo é muito imediatista. Então, ela tem tudo muito rápido ali, tudo muito pronto, enquanto o mundo requer um preparo, requer experimentar, requer errar. Então, ela passa a ficar imediatista e quer que o mundo também seja. Também e a gente seja. tem a impulsividade também relacionada às telas. Então, diversos prejuízos, sim. No caso das crianças autistas, de que forma podemos fazer essa inserção de uma maneira prazerosa e que venha, inclusive, a ter bons resultados para essas crianças? As crianças com autismo, elas têm uma característica muito importante, que é a atenção restrita. Né? Então, quando elas vão brincar, a atenção dela é muito restrita a determinados pontos da brincadeira. Então, muitas vezes, o brincar dela não é chamado brincar funcional. Ou seja, um carrinho, ele não usa para brincar, muitas vezes, como um carrinho fazendo som, imaginando a fantasia. Ele vai rodar, pegar e rodar ou enfileirar, porque é mais restrito mesmo. Isso não quer dizer que ele não possa brincar e que aquilo não é brincadeira para ele. Mas a gente precisa ensinar de forma como? Imitando. Então, algumas crianças conseguem imitar. Então, quando você for brincar com o filho, não é dizer assim, tá errado, não brincar assim, vira a roda. Não, brinca com ele. Faz o movimento, por exemplo, do carro. Olha, o carro vai dirigir. Pega os brinquedos, manipula os brinquedos na frente dessa criança e deem oportunidade para as crianças brincarem livremente. Mara, é muito importante. Eu tenho ouvido bastante também. Eu não sei se é uma percepção atual ou se é uma realidade, né? Porque meus filhos já são todos grandes. Mas eu tenho visto muitas pessoas, muitas mães, e tenho ouvido muito falar sobre o autismo. Aumentou nos últimos tempos ou não? Ou porque antigamente era mais difícil detectar o autismo em fase inicial? Hoje se ouve falar mais, sim, Não né? Está muito mais abrangente o tema. Sim. Mas também nós temos muitos casos de, muitas vezes, diagnósticos precoces. Porque a mãe fica muito... Como é que a mãe pode ver que o filho está com uma característica diferente das demais crianças e ela não fica ansiosa? Sim, ela fica ansiosa. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Como é que está sendo a rotina dessa criança? Como é que ela é estimulada? Ela está assim porque ela tem realmente uma necessidade especial ou ela está assim porque o estímulo que ela está tendo não é adequado? Sim, porque eu já ouvi falar, inclusive, em autismo digital, por exemplo. Isso, justamente. É um tema super atual. Um tema super atual é autismo digital. Justamente por isso que a Fernanda acabou de falar. Na verdade, crianças de 0 a 2 anos não devem nem ter conhecimento a telas. E muitas vezes, para calar uma birra, fazer uma vontade de um filho, amor em excesso. Sim. Aí acha lindo que a criança está sabendo fazer aquilo. No momento que a criança consegue fazer aquilo, ela faz porque é altamente atrativo uma tela. Mas a parte sensorial, ela perde completamente.
Só com a pontinha do dedo, ela não consegue sentir as texturas, as sensações, e o contato com as coisas que ela sentiria se ela tivesse realmente com a mão na massa, entendeu? Então, a gente tem que enxergar uma criança mais profundamente, enxergar verdadeiramente como é o amor que a gente está proporcionando para aquela criança. Entregar um objeto para ela ficar caladinha, quietinha, vai ser o mais legal para aquele momento? Ou é melhor a gente ter um tempo a mais, se dedicar melhor e ter uma brincadeira de qualidade e um crescimento do filho? Tem muitos consultórios de fonoaudiólogas que estão lotados com crianças que não falam. Por quê? Porque elas não são estimuladas, elas ficam paradas na TV. Os pais, a gente tem uma rotina acelerada, a gente não pode culpar os pais por isso. A gente só deve se organizar para fazer da melhor forma possível. Entendeu? Eu tenho uma amiga que o filho dela, aconteceu isso com o filho dela e ela foi ao médico, né? E aí falaram do autismo digital. E foi uma coisa que realmente eu fiquei surpresa. E eu disse assim, nossa, autismo digital. E realmente é uma realidade. É isso que a Mara está explicando um pouquinho aqui pra gente, né? Porque Exatamente isso. Realmente o caso está muito sério. Tá e o muito que a gente sério. busca é justamente isso, é prevenir que as crianças precisem chegar a consultórios com determinados diagnósticos. É trabalhar desde o início, desde bebê. Uma criança, desde bebezinho, ela já consegue brincar da forma dela, mas ela já vai conseguir brincar. Ela precisa de estímulos, precisa de interação, precisa de contato. Uma criança, ela aprende infinitamente através de repetição. E muitas vezes essa percepção, ela é vista mais pela escola do que pelos próprios pais em casa. Pais, justamente, porque o pai, nós pais, nós temos aquela ansiedade que meu filho tem que seguir os padrões que a gente vê. Sim. E às vezes quando o filho não corresponde, até nas minhas brincadeiras, eu levo o entretenimento. E às vezes uma criança não quer pegar na área sensorial. Aí o pai, meu filho não está aproveitando, meu filho não, isso ele não quis pegar. Calma, nós temos que controlar a nossa ansiedade, porque todas as crianças têm o seu próprio tempo. Às vezes a criança começa a explorar olhando, ela está fazendo uma exploração visual. Ela chega, ela olha tudo, ela olha todos os ambientes, todas as ilhas. Ela vê, onde ela mais se identifica, ela para e começa a brincar. Então a gente tem que respeitar o momento daquela criança, ver o que ela está fazendo, o que ela está ganhando com aquilo, entender cada movimento da criança como uma forma de aprendizado. Ela não tem que fazer igual as outras crianças estão fazendo. Ela tem que fazer igual ela está com vontade de fazer e a gente tem que permitir e tem que ter esse olhar sensível para isso. Para saber que ali é um ganho. Até mesmo, gente, eu queria chamar também a atenção aqui e falar para alguns pais que talvez estejam me assistindo. Eu sei que não é fácil, assim, de repente você recebe um diagnóstico de uma criança, por exemplo, com autismo. Mas você tem que entender que tudo na vida é da vontade de Deus. Então, não diga não para o seu filho, não tenha vergonha, porque eu também tenho conversado com algumas psicólogas, até porque eu apresento o programa Canal Saúde, então eu acabo tendo um contato muito grande com as pessoas que trabalham na área da saúde, e eu tenho ouvido também muitas pessoas falando, Carla, existe um problema muito sério hoje de mães que não aceitam, sabe? E aí atrapalha todo um processo, sim. né? Porque a família toda ela tem que estar envolvida nisso e ela tem que entender que ela precisa ajudar o filho e ajudar ela também. Ela Os pais também, ela e a parte criança são parte do tratamento. E tem uma coisa muito importante nessa parte do diagnóstico, que mesmo, vamos esperar porque ele é muito pequenininho, mas o diagnóstico precoce, mesmo que ele não seja fechado, ele traz um benefício absurdo para a criança. Sim, por causa do tratamento, porque quanto né? mais cedo ela inicia um tratamento, mais cedo ela é acompanhada, mais ganhos ela pode ter. E muitas vezes a criança, por ter restrição justamente desse brincar, dos estímulos, pode ser que ela tenha alguns atrasos, pode ser que não seja o transtorno do espectro Pode autista, até ser que mas se beneficia. claro. Mesmo que ela vá a uma fono, a um psicólogo, aos pais aprenderem também a brincar com ela, a disponibilizar mais tempo. Às vezes é um alerta super importante, que lá atrás, 0 a 3 anos, onde a gente tem um aumento neuronal muito importante, também a poda neuronal, quando ela é estimulada da forma correta, a criança tem ganhos para o resto da vida. E ao invés de ficar negando, eu chego a 5, 6, 7 anos, quando eu já podia ter feito intervenção muito antes. Então, é extremamente importante buscar auxílio, se tem uma dúvida sobre o desenvolvimento do seu filho, pode deixar passar e tudo mais. Se sente isso, muitas vezes os pais sentem, sim, busque ajuda, converse com alguém, né? Busque o médico, o pediatra, o neuropediatra, para um diagnóstico correto. E em todas as situações, a prevenção, gente, é sempre a melhor solução. Falando um pouquinho sobre a palestra, Mara, como é que vai ser, hein?
Vai ser dia 26 de outubro, o dia inteiro. Uma das palestrantes é a doutora Fernanda Sá. Sim. E a gente vai trazer 3 profissionais de fora. A gente vai falar sobre a importância do brincar à luz da neurociência e da abordagem Pickler. Vem uma profissional que é direto da rede Pickler Brasil, de São Paulo. Vem 2 profissionais de Recife e teremos mais 3 aqui do Piauí. E eu queria frisar que é importante para todas as pessoas que se comprometem com o brincar. Vai ser um conteúdo de linguagem fácil, que podem frequentar mães, pais, avós, cuidadores, babás. Todas as pessoas que se sentirem instigados a conversar com a gente sobre esse assunto são convidados e com certeza irão conseguir acompanhar os temas por isso, porque eu tive muito cuidado em selecionar, junto com a Marina Castelo Branco da Oficina de Babás, que a gente selecionou pessoas que tivessem essa linguagem fácil, que pudessem passar o nosso recado, que a gente realmente quer dizer para as pessoas. Como brincar, a forma correta, a importância disso, como isso se desenvolve muito mais efetivamente durante a primeira infância da criança, sobretudo na primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos. E a gente convida todo mundo a participar, que vai ser um dia muito rico, de muita troca. Então, repetindo aí para o pessoal que está em casa assistindo aí a gente, como é que faz para participar e o local? Vai ser no auditório do Colégio Lerroute. As inscrições são através do Simpla, pela internet, ou na Cultura Inglesa, inscrições presenciais. Sim. Pode entrar em contato com a gente também através do Instagram, que a gente responde, tira qualquer dúvida. Inclusive o Instagram está aqui na tela para vocês, tá, gente? Ó. Vai ser dia 26 de outubro, a partir de 8 horas de manhã e termina 18 horas. Sim. Vai ser o dia inteiro com 1 hora de intervalo e vai ser um dia de muita troca. Vocês vão gostar bastante. Ai, que maravilha. Sucesso para vocês, viu? Obrigada. E obrigada por compartilhar aqui com a gente também sobre esse assunto. Eu sei que eu tenho muitas mamães que assistem aqui ao nosso programa Revista Meio Norte.